Marcos 6,47 diz o seguinte: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temas. Então subiu ao barco para junto deles e o vento se acalmou. Essa é uma das passagens talvez mais magníficas da Bíblia. Jamais um homem conseguiu andar sobre as águas e Jesus fez esse feito e entrou, vamos dizer assim, para a história, mesmo que muitos talvez não acreditem. Me chama a atenção uma canção muito bonita do Gabriel Guedes, que é Vitorioso és, na tempestade estás. E de fato, Jesus andando sobre o mar estava sobre a tempestade, no meio dela. Mas a gente lendo a passagem é muito interessante, porque diz que do ponto onde Jesus estava, era muito longe, eles já estavam no meio do mar, no mar da Galileia, estavam lá no meio. E diz que Jesus avistou o barco olhando lá de cima desse monte onde ele estava orando. No barco sempre existia uma luz, uma lamparina que os pescadores usavam para pescar. E ela devia estar sempre acesa, que assim conseguia se identificar os barcos no meio do mar. E no meio daquela tempestade, provavelmente a única coisa que Jesus conseguiu avistar era as ondas tentando entrar no barco, o vento soprando sobre eles, mas como era muito escuro, ele viu aquela luz lá no meio daquela escuridão. Eu entendo que existia ainda um pouquinho de óleo naquela lamparina, existia um pouquinho talvez de fé, e Jesus conseguiu enxergar isso lá naqueles discípulos, ao ponto de ele se dirigir em direção a eles e andando sobre as águas. Ele já ia passando do barco, mas então eles viram Jesus. Em vez de eles clamarem por socorro, eles ficaram aterrorizados de medo, pensando que era alguma coisa sobrenatural, um fantasma. Jesus teve que acalmá-los e dizer que, calma, sou eu. E nesse exato momento, Jesus não disse, sou eu, Jesus. Ele disse, sou eu. E no meio daquela tempestade não dava para enxergar nada, mas eles ouviram a voz do Mestre e reconheceram a voz de Deus. Muitas vezes na nossa vida, Deus está falando com a gente, Deus está nos chamando e às vezes a gente nem reconhece que é Ele que está falando. Mas existem coisas piores ainda do que isso. Pessoas que estão no meio de uma tempestade, no meio do mar, e não pedem para Jesus entrar no seu barco. Antes elas têm medo do que vão acontecer se elas se unirem a Jesus, se entregar sua vida a Cristo. Tem medo do que vão dizer, do que vão falar, do que os meus amigos vão pensar. Mas eu te digo, se há tempestade na tua vida, na tua casa, chama Jesus para dentro do teu barco. Porque assim que ele entrar na tua vida, assim que ele entrar na tua casa, todo o vento, toda a tempestade vai cessar. Porque ele é o dono da tempestade. Ele está no meio da tempestade e ele tem vitória sobre todos os males, sobre todos os problemas que a gente possa passar na vida. Chama Jesus para o teu barco. Eu tenho certeza que você vai conseguir atravessar esse mar e vai vencer e vai ser um vitorioso.